Faltam pouquíssimos dias para a série Obi-Wan Kenobi ser lançada, e até esse momento nós tivemos 2 teaser trailers mostrando vários inquisidores caçando Obi-Wan, planetas diferentes, diversas fotos promocionais, ensaios fotográficos, Hayden Christensen de volta como Vader e Ian McGregor como Obi-Wan, e um duelo entre os dois sendo prometido já desde muito tempo. Tudo isso, é claro, se passando 3 anos após os eventos da Vingança do Sith, sendo um prato cheio para os fãs da trilogia prequel que cresceram assistindo primeiro esses filmes, que tem a Vingança do Sith como seu filme favorito, guardando no coração com um carinho absurdo. Assim como eu. Esse é o momento perfeito para crescer o hype, criar teorias e expectativas do que essa série incrível pode nos trazer. Imagina uma adaptação de algum arco da HQ do Vader adaptada aqui nessa série. Aquela lâmina pertencia a outro, um Jedi. Você é um Sith. Mas assim como tudo na vida, existem 2 lados. Ou mais. Existem algumas pessoas que não estão hypadas para ver Kenobi, e que de certa forma estão com receio dessa série, de que ela pode ser ruim. E eu comecei a pensar muito sobre isso já faz bastante tempo, e analisando a situação, acho que talvez eu entenda essas pessoas. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior, e apesar do tema parecer simples, acreditem em mim, é bem mais complexo do que parece. Eu não sei se vocês já sentiram isso ultimamente, que a maioria dos filmes que são lançados estão se tornando cada vez mais e mais vazios, com roteiros genéricos, péssimos desenvolvimentos de personagens e muitas vezes apelando para a nostalgia, fanservice exagerado, com participações especiais que nos fazem vibrar durante um breve momento, mas que depois de uma semana ou mais são completamente esquecidas. É claro que boa parte dessa reação se dá também da nossa própria nostalgia, memórias de uma época mais simples onde você era feliz e não sabia. E você sente falta disso. Mas sendo honesto, se você parar pra pensar, não só os filmes estão se tornando mais vazios, mas quadrinhos, séries e até as animações que você assiste. E que no fim não te trazem mais aquela sensação satisfatória de que você acompanhou uma boa história. É como se cada dia a profissão de roteirista ficasse cada vez mais desvalorizada. O que eu acredito que seja verdade até certo ponto. Claro, existem sim bons roteiristas e diretores, mas a maioria deles são de medíocre para baixo, sendo boa parte disso culpa das empresas e estúdios, que contratam pessoas sem capacidade nenhuma para criar ou adaptar obras antigas, mudando completamente os projetos originais para seguir uma fórmula ou agenda, visando sempre no fim o dinheiro ganho e nunca a qualidade, como se a história não valesse nada. A Roda do Tempo, Halo e até mesmo O Senhor dos Anéis são ótimos exemplos disso. Obras incríveis com anos de background, criação, planejamento e desenvolvimento para se tornarem consagradas na cultura pop e marcarem uma geração de fãs, completamente destruídas e distorcidas pela ganância de uma empresa que visa totalmente o seu lucro em cima de uma agenda, um tipo de fórmula, modificando cada coisinha do jeito certo e tirando completamente a essência da obra, que era ser atemporal, e até mesmo a sua liberdade artística. E a Marvel é um ótimo exemplo disso. O quê? Como assim você está falando mal da Marvel? Não posso acreditar no que você está falando mal da Marvel. Você disse que a Marvel é ruim. Você não é fã de verdade da Marvel. Meu irmão, por acaso a empresa que tu idolatra paga tuas contas? E desde quando que existe uma lei que diz que eu não posso criticar uma empresa e expressar a minha liberdade de expressão? Por acaso ter opinião própria e discordar da maioria é ser hater da Marvel, da DC e de Star Wars? Ei! Mas enfim, eu não vou me aprofundar tanto na questão da Marvel, porque existem outros canais que fizeram isso muito melhor e de forma extremamente competente, e que no fim eu acho que eu não teria tanto assim a acrescentar e falar aqui, né, porque o meu foco é Star Wars. Mas de qualquer forma, se você se interessou, né, pelo tema da Marvel, super recomendo o vídeo do Cérebro Espacial, como a Marvel destruiu o cinema. Esse vídeo é simplesmente perfeito, e se você tiver uma mente mais aberta que respeita outras opiniões além da sua, super recomendo você ver, tem tudo explicadinho, bonitinho e é maravilhoso, cara. Mas hey, olha só que interessante. Tá tudo na mão da Disney. Marvel, Fox, Blue Sky, que não existe mais, mas era da Disney, né? The Muppets, ESPN, ABC, Maker, Pixar e é claro, né, a Lucasfilm. Ou melhor, Star Wars. Tudo isso na mão da Disney. E a Disney, assim como todas as outras, é uma empresa. Independente de qualquer coisa que ela diz pregar, no fundo, ela só quer saber do seu lucro. Dinheiro acima de tudo.
Você pode achar que ela se importa com você, que é fã, mas se ela realmente se importasse mesmo, os filmes da Marvel não seriam todos iguais. Cada um deles teria a sua própria liberdade artística, como Guardiões da Galáxia, que é um filme incrível. Se a Disney realmente se importasse com seu público, com os fãs das obras que ela possui, ela daria liberdade criativa para os seus diretores e roteiristas. Você pode achar que ela se importa com você, com a sua causa, mas a verdade é que nós somos uma pequena ferramenta para atingir um objetivo maior aos olhos da Disney. É só ver a completa falta de organização que foi a trilogia sequel de Star Wars. Foi algo totalmente feito às pressas, sem nenhum tipo de planejamento, apenas para ressuscitar a franquia e farmar dinheiro em cima da gente com bonecos, Funko Pop, sabres de luz e colecionáveis de personagens que nós tanto amamos dessa saga. Que a Disney sabe que a gente vai comprar. E a gente vai comprar isso. Porque nós somos idiotas, porque nós somos fãs, porque nós temos um carinho por essa obra. Apesar da empresa que contém todos os direitos não retribuir esse amor e carinho dos fãs. De todos os 3 filmes, a principal prova do que eu tô falando aqui é o episódio 9, que atingiu seu ápice com um roteiro de fanfic, uma briguinha de ego ridícula e um fanservice vazio para preencher o espaço restante do filme. Somehow Palpatine returned. Sério, isso é literalmente o filme te chamando de burro. Voltando pra Kenobi, eu acredito que todo mundo aqui já sabe que a Reva, ou Reva, enfim, é uma personagem completamente nova. Ela não existe e não existia em lugar nenhum. Nunca foi mencionada e nunca tivemos indícios dela, já que ela foi criada justamente pra série. O que não é um total problema, eu particularmente achei bem legal eles explorarem a questão dos Inquisidores, mostrando que existe muito mais do que a gente viu até agora e pode existir mais ainda. Só que trabalhar um personagem totalmente novo em uma série com mais 2 personagens de peso é no mínimo arriscado demais. Você vai ter que equilibrar praticamente 3 protagonistas de uma forma que fique bem dividido o tempo entre eles, e você possa apresentar o seu personagem novo e fazer com que as pessoas gostem dele, mesmo que 99% das pessoas queiram ver Obi-Wan e Vader. Apenas, por mais duro que possa ser falar isso, mas é a realidade. E sim, a Reva vai ser protagonista de Kenobi. Eu acredito que todo mundo aqui já sabia dessa também. Não é muito difícil deduzir isso, né? Porque eu também acho que não seja um problema tão grande assim. Eu particularmente gostei muito do design da personagem, apesar dela me lembrar a Carol com K, e isso me deixa extremamente puto da vida. Ela parece ser um personagem com potencial. A única coisa que me deixa mesmo com o pé atrás é a questão de que todo o desenvolvimento dela vai ser na série, podendo prejudicar o arco do Obi-Wan ou até mesmo do Vader, porque como são personagens muito grandes, eles exigem uma atenção ainda maior, e você meio que vai cortar essa atenção para construir um personagem novo de uma forma que a jornada dele faça sentido, que ele possa partir de um ponto A e terminar em um ponto B. Agora, considerando o tempo em que vivemos atualmente, com esses roteiros ruins, empresas gananciosas, falta de personalidade de filmes, falta de tempo suficiente para a equipe de efeitos visuais trabalhar e até mesmo os roteiristas finalizarem seus roteiros, e com o marketing na maioria das vezes propositalmente mentiroso, que quebra completamente a confiança que teu público tem contigo, e com decepção atrás de decepção atrás de decepção, é extremamente plausível que em algum momento as pessoas vão começar a desistir e abandonar aquilo que um dia as deixaram felizes. É óbvio que depois de tantas decepções isso iria acontecer, já que agora tudo isso só as deixa tristes. A Netflix, por exemplo. Quem aí não se lembra da grande decepção que foi o He-Man? Deixando bem claro que não teria problema nenhum na Teela ser a protagonista da série se todo o marketing não tivesse girado em torno do He-Man. Se a série tivesse se chamado Teela e os Mestres do Universo desde o início, com um marketing totalmente honesto, mostrando mais o arco da personagem, saindo do ponto A, indo pro ponto B, não teria problema nenhum. Talvez a série fosse até melhor do que foi, por causa da honestidade. E a maioria das obras que seguem exatamente esse mesmo padrão, usando personagens extremamente conhecidos e consagrados para alavancar outros personagens totalmente novos, tendem a serem ruins. Eu não tô dizendo que é uma regra que toda série ou filme que faz isso é ruim, às vezes dá certo, mas infelizmente na maioria das vezes agrada uma minoria de pessoas em suas confortáveis e belas bolinhas, é sempre ruim. Simplificando, é exatamente a mesma coisa que eu te vender uma coquinha geladinha. Você compra a minha coquinha geladinha, você paga por ela e eu te dou $1 no lugar. Sendo que você pagou pela coca. $1.
quente. E eu acredito que esse é o medo de muita gente. E por que de todo esse receio de que algo assim possa acontecer com Kenobi? Isso é hipocrisia. Eu não descarto nenhuma dessas possibilidades. Eu sei que parece absurdo, mas não é muito difícil imaginar que algo assim possa acontecer. E que alguma agenda extremamente necessária acabe prejudicando o arco do Obi-Wan e interferindo com a mensagem principal e final da série. É só lembrar que o Boba Fett foi figurante da própria série. E é por isso que eu não culpo essas pessoas que estão com medo do que pode vir nessa série. Um dos haters fanáticos, é claro. Esses aí eu quero mais é que se fodam. Outro ponto que eu percebi que incomodou muita gente foi o fato do Obi-Wan do Ian McGregor estar fraco e destruído. Eu vi muita gente dizendo que, isso não faz sentido. O Obi-Wan é um mestre Jedi e ele nunca entraria em um tipo de depressão. Os Jedi controlam seus sentimentos. Isso é uma completa destruição do personagem, o que eu discordo totalmente. Poxa, ok que naquela época da trilogia prequel e original, a gente não tinha um background tão grande pro Obi-Wan, mas hoje em dia temos séries, livros, HQs e etc. O Obi-Wan é um personagem extremamente complexo hoje em dia. É um personagem que já passou por muita coisa, e boa parte da sua vida foi marcada por uma guerra, que no fim não levou a nada além de destruição, morte e dor. Sim, faz sentido o Obi-Wan estar traumatizado, porque ele desenvolveu PTSD, ou melhor, estresse pós-traumático, que resumidamente, dando uma pincelada aqui, é um distúrbio caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador ou extremamente traumático, como uma guerra. Tanto é que distúrbios assim são extremamente comuns em pessoas que foram para a guerra e voltaram vivas. A condição de PTSD pode durar meses ou anos, com gatilhos que podem te trazer de volta memórias do trauma, acompanhadas por intensas reações emocionais e físicas. Entre os sintomas estão pesadelos, lembranças repetidas, os famosos flashbacks, a fuga de situações que relembram o trauma, reações exageradas a estímulos, ansiedade e humor deprimido. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é muito plausível com o Obi-Wan. E vale lembrar que os Jedi não são perfeitos. Nem o Mestre Yoda era perfeito em controlar suas emoções, então Obi-Wan também não seria, o que faz total sentido ele ter esses momentos de fraqueza. Ele se culpa por falhar com Anakin, ele quebrou a promessa que fez para Qui-Gon. Todos os seus conhecidos e amigos próximos morreram e ele ouviu de alguém que considerava um irmão. Eu te odeio! Apesar de tudo que eu falei, sim, ainda existe esperança, e eu acredito nela. Afinal, a esperança é a última que morre. Obi-Wan Kenobi vai ter 6 episódios ao todo. Se não me falha a memória, cada um com quase 1 hora. Então é quase como se a gente estivesse assistindo 6 filmes em sequência. Ou seja, talvez tempo suficiente para desenvolver os personagens e equilibrar a trama entre os 3 protagonistas. Acho que a essa altura do campeonato a gente já pode considerar os 3 protagonistas, né? Obi-Wan, Reva e, é claro, Darth Vader. Já que é bem possível que a gente tenha um episódio mais focado nele, extremamente focado nele. E isso seria ótimo para o personagem. Quem sabe mostrando ele ainda com um pouco de conflito, já que antes ele era um Jedi e agora ele é um Sith. Ele tem que agir como um Sith. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, seria muito interessante se tivesse uma cena onde algo acontece que nos faz pensar: se fosse o Anakin, isso seria diferente. Como, por exemplo, matar alguém em vez de salvar, entende? Sei que foi trauma para você, mas se me tocar com a força novamente, terminarei o que Kenobi não conseguiu. Sério, nem tudo tá perdido. A gente teve The Mandalorian com 2 temporadas incríveis, e apesar de algumas aparições especiais na segunda temporada, ela conseguiu provar que não precisava necessariamente de um Jedi para fazer a série ser boa e popular entre os fãs de Star Wars. Logo logo nós teremos a série da Ahsoka, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer ver também, e que também tem tudo para ser boa, trazendo personagens das animações para live action. E quem sabe, finalmente dando um desfecho para a personagem. Apesar da Disney não mostrar o devido respeito com a obra, existem pessoas lá dentro que se importam. Jon Favreau e Dave Filoni. Eu acho que ninguém tem algo a dizer contra eles. Os caras são geniais, a direção deles, o roteiro, enfim, os caras são completamente incríveis. E sim, eu acredito que apesar de tudo, a gente tem que manter as nossas esperanças positivas. Deixando bem claro que esse vídeo não foi para quebrar o teu hype ou coisa parecida, foi apenas para tentar explicar de forma lógica a falta de interesse de algumas pessoas para esse mega evento do ano.
Que porra, finalmente vamos rever algo próximo às prequels. Vocês têm noção de quão incrível isso é? Mas claro, né, sempre trabalhando com a chance de ter uma mega decepção aí no meio, né? Fazer o quê? Enfim, essa foi a minha opinião sobre tudo isso. O que eu acho que pode ter causado todo esse receio. Eu honestamente espero que Kenobi seja não só uma boa série, como uma ótima série. E até a melhor série de Star Wars. Porque eu amo essa saga. E longe de mim querer que algo ruim acontecesse com ela. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que existe lógica por trás de todo esse receio? Você acha que a série vai ser boa ou a série não vai ser boa? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever no canal clicando nesse maravilhoso botão vermelho aí embaixo. Não se esqueçam de deixar o like e, se possível, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.